Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar a última aula do semestre, já encerrando ou indo para os finalmente desse nosso semestre. Sinceramente espero que vocês tenham aproveitado as aulas, enfim, que elas tenham sido úteis na formação de vocês ou numa contribuição das leituras que vocês têm feito ao longo desse semestre. Só para a gente poder fazer um panorama, nós começamos o semestre apontando uma certa divisão, vamos chamar uma certa divisão didática desse período da história da filosofia antiga, Então, nós tivemos o período cosmológico ou naturalista, onde nós trabalhamos os pré-socráticos, o surgimento da filosofia, as primeiras preocupações desses pensadores, porque se caracterizavam como pré-socráticos, enfim, e que dão início a todo o processo que se entende hoje por filosofia ou atividade filosófica. Posteriormente, nós passamos ao período antropológico ou humanista, onde nós vimos a relação entre os sofistas e Sócrates, onde Sócrates faz uma grande ruptura na investigação que vinha se desenvolvendo até aquele momento e traz o homem para dentro desse cosmos como a principal peça de análise. Posteriormente, nossos últimos conteúdos foram o período das grandes sínteses, basicamente Platão e Aristóteles. Vimos as principais ideias de Platão e as principais ideias de Aristóteles. E terminamos agora com o chamado período ético-epistemológico. Notem bem que todas essas divisões, ainda nós teríamos um período do neoplatonismo, enfim, mas notem bem que todas essas divisões são divisões didáticas, são divisões muito mais pedagógicas para que se possa trabalhar em pequenos blocos toda a estrutura da história da filosofia antiga. Essas questões, ou este período, basicamente está, nós podemos dizer, centrado sobre questões éticas, A ideia de uma valorização da figura do sábio, O que é ser um sábio, o ideal de sábio buscado pelo homem, e as questões epistemológicas, ou seja, que buscam qual é a possibilidade ou o critério de verdade para que a gente possa dizer que conhece alguma coisa, ou seja, tem um conhecimento verdadeiro. Bueno, neste período nós temos uma série de escolas que não vão ser apresentadas aqui, do tipo a escola cínica, com George, do barril, figura que vocês podem encontrar em vários manuais, a escola eclética, a escola dos megários, Basicamente, nós vamos trabalhar a escola epicurista, a escola estoica e a escola cética, representada, e vocês têm a figura na apresentação que vai ficar disponível para vocês, numa das lâminas onde eu coloco basicamente alguns dos representantes, Epicuro, a escola epicurista, Zenão de Sítio, Pirro e Carnédias. Comecemos então com Epicuro, ou com a sua escola epicurista. Notem bem que eu vou, em certos aspectos, me remeter ao texto, mas não necessariamente vou, digamos, fazer a leitura do texto. Muito mais vou ir falando e pontuando algumas coisas que me parecem importantes e até deixando alguns desafios para vocês, para que posteriormente vocês possam refletir.
Né? Ora, no texto base, o professor João divide basicamente em 3 áreas, né, a estrutura do texto para cada uma das escolas. Então, ele fala numa epistemologia, numa física e numa ética. Começamos, então, dando início à epistemologia, ou seja, a teoria do conhecimento de Epicuro. Né? Bom, a ideia numa epistemologia deste período é buscar qual o critério de verdade, ou seja, né, que vai garantir um conhecimento seguro e válido para nós. Epicuro propõe, basicamente, né, 3, vamos dizer assim, critérios que vão assegurar a verdade para nós. A sensação, ou as sensações, as pré-noções e os sentimentos. Ora, a tese geral da epistemologia de Epicuro é de que todas as sensações são verdadeiras. Em outras palavras, o que garante o acesso ao conhecimento e a um conhecimento válido, né, para os homens em relação ao mundo exterior são as sensações. Onde ele diz, as sensações são as condições de possibilidade do conhecimento. Isto é, são as bases do conhecimento. E mais adiante, na página 128, lá no último parágrafo, né, ele vai dizer, não há nada que possa refutar as sensações. No parágrafo acima, ele vai dizer que, inclusive, a razão depende dos sentidos. Notem bem que eu tenho aqui uma certa inversão, né, de uma certa historicidade, na medida em que desde Parmênides se diz que as sensações, né, os sentidos nos enganam e que nós percebemos só a aparência. Né? E mesmo Platão também vai dizer que as coisas conhecidas pelos sentidos são as imagens. A nossa razão, o nosso intelecto que conhece as formas, né, ou as ideias, os arquétipos, os modelos a partir dos quais o mundo é constituído das coisas particulares. Notem bem que Epicuro dá um giro aqui e volta para a questão das sensações, né? Valorizando, né, as sensações. Ora, além das sensações, ele fala nas pré-noções que funcionam. Na página 129 é citado ali, logo no início que ele está falando, ele é dito assim: as pré-noções funcionam como uma percepção ou opinião correta, ou um conceito, ou uma noção universal depositada na memória. Né? Então, a pré-noção permite que o conhecimento experienciado de diversas maneiras, por quem? Pelas sensações, né? Vai dar as condições de que o conhecimento dessas se constitua. Ou seja, mais ou menos, lembrem, lá no início da metafísica do Aristóteles, quando Aristóteles descreve todo o processo do conhecimento, o Aristóteles diz, nós recebemos tudo pelos sentidos, e a partir dos sentidos nós registramos, memorizamos, e depois de várias experiências podemos tirar uma regra geral, um certo processo de indução. Lembrem da aula sobre Aristóteles e a questão do seu processo de conhecimento. E, por fim, as afecções ou os sentimentos. Ora, os sentimentos, Epicuro vai trabalhar, né, com uma dicotomia entre o prazer ou a dor. O prazer é aquilo que deve ser buscado, o que vai caracterizar o bom, e a dor deve ser aquilo ou todas as coisas que devem ser evitadas, que, na verdade, são maus. Né?
Nesse sentido, e aí nós temos, né, uma certa noção do que se chama um hedonismo em Epicuro. A ideia de colocar o prazer, né, à frente de todas as ações, atitudes e comportamentos que nós vamos ter. Exatamente porque já na sua base epistemológica, ele vai trabalhar com a dicotomia prazer e dor, né? E posteriormente na sua ética, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, isso vai ficar um pouco mais claro, né? Nos chamados 4 remédios para a alma, né? Que ele vai, digamos, prescrever como um médico. Mas isso nós vamos chegar mais à frente. Bom, claro que teríamos muito mais coisa para falar da epistemologia, mas o que eu estou fazendo aqui é simplesmente enxugando ou, digamos, uma grande síntese que vai depender também da leitura de vocês. Passamos a seguir, então, a física de Epicuro. A física de Epicuro está baseada em 2 conceitos centrais que vão remeter, né, mas de uma forma diferente, se vocês lembrarem, a Demócrito. Ou seja, para Demócrito, né, o mundo é constituído de átomos e átomos que vão caindo num vazio, né? Eles vão sempre, e aí eles vão se chocando, se juntando, né, e vão compondo as coisas, mas é um vazio onde aqueles átomos vão caindo. Nesse sentido, em Demócrito, nós temos um necessitarismo. O Epicuro vai aproveitar a base de Demócrito, né, trabalhando esses 2 conceitos de átomo e vazio, e vai operar com isso. A grande diferença é de que Epicuro vai cunhar uma expressão chamada clinamen. O que é o clinamen? O clinamen é a possibilidade da liberdade ou da contingência dentro dessa estrutura, onde eu tenho vazio e átomos que vão caindo, vamos dizer, e que se chocam e vão formando, né, por agregação ou desagregação as coisas. Nesse sentido, o clinamen seria um certo desvio, possibilitando a liberdade. Ou seja, né, ele é dito no texto na página 130, no penúltimo parágrafo. O clinamen indica um leve desvio dos átomos que caem no vazio, o que representa um rompimento com a necessidade encontrada em Demócrito, instaurando a liberdade não apenas na natureza, mas também possui repercussões éticas. Ou seja, a ideia é que não há uma determinação, não há um determinismo na física de Epicuro. Ele está abrindo um espaço para a liberdade. Acrescenta-se a isso, né, na página 131, ainda no penúltimo parágrafo, é dito assim: o clinamen faz com que Epicuro se desmarque de maneira radical do atomismo de Demócrito, pois ele recusa de modo cabal um necessitarismo mecanicista na natureza, ou qualquer determinismo. Então, a ideia, né, de que há sempre uma possibilidade de desvio ou de acaso, e isso é o momento da liberdade na física de Epicuro. Notem bem que a epistemologia, a física, elas estão, digamos, dentro de uma certa estrutura de pensamento em Epicuro e que também vai ser complementada na sua ética. Ou seja, podemos pensar, já indo para a ética,
esse ideal de sábio que vai caracterizar, né, este período? Ora, o que busca como é que se diz? O que busca, né, este ideal de sábio? Uma das expressões cunhadas, né, dentro do pensamento de Epicuro, a ataraxia. Vocês vão encontrar muito nas leituras futuras, né, essa expressão. Ou seja, a imperturbabilidade da alma, ou ausência de necessidade. Mas isso eu volto um pouquinho, né, volto a isso um pouquinho mais adiante. Ora, Epicuro vai propor a ideia de que nós precisamos, para alcançar o nosso telos, o telos, a nossa finalidade, ou, se vocês quiserem, a felicidade final, né, o que ele vai chamar de tetrafármacos. Ou seja, na verdade, ele propõe uma certa doença da alma, né, porque está inserida num mundo e que precisa de uma certa prescrição ou de remédios para conduzir esta alma ao seu telos, à sua finalidade. Ora, ele vai prescrever como um médico, quando nós vamos, né, eu passei por uma experiência dessa há algumas semanas, estamos com alguma disfunção, com alguma coisa, vamos a uma consulta e lá nós somos examinados, vemos que temos algum tipo de enfermidade, alguma disfunção, e aí vem uma prescrição que nós devemos seguir para o quê? Para nos curar. O Epicuro está pensando nisso. Então ele vai dar 4 remedinhos para que você possa, de fato, chegar, né, ao seu telos, né, a sua finalidade, cumprir a sua finalidade. O primeiro é não temer os deuses. O segundo é não temer a morte. O terceiro, o prazer é fácil de alcançar e a dor é fácil de evitar. Ora, seguindo essas prescrições, né, nós podemos alcançar o nosso fim. Aqui eu faço uma pequena leitura do próprio texto para contribuir com essa prescrição. Diz o texto na página 132, os deuses não vivem com preocupação, nem as causam aos outros, na medida em que são felizes e incorruptíveis. Em outras palavras, não intervêm na vida humana. Notem bem aqui, os deuses não intervêm na vida humana. Por isso, nós não devemos temer aos deuses. Depois ele vai dizer, a morte deve ser desconsiderada completamente. Não pode nos causar perturbações, porque devemos lembrar que as sensações, o primeiro critério de verdade, é o lugar onde residem todo bem e todo mal. Ora, se a morte é uma privação da sensação, e o que é privado de sensações, obviamente, quem é privado de sensações não sente. Né? Logo, nós estamos e a morte não está. E se a morte está, nós não estamos. Notem bem o jogo, nós não devemos, né, temer a morte. Por quê? Porque a morte é a ausência de sensação. Né? E nós, através das sensações, nos sentimos bem ou mal. Né? Quando chega a morte, cessa as sensações. Se cessa as sensações, nós estamos de uma forma indiferente, né? Tanto à dor quanto ao prazer. Por isso ele vai dizer, onde está a morte, nós não estamos, e onde nós estamos, não está a morte. Por isso não devemos temer a morte. Bom, eu convido vocês a ler sobre as outras duas receitas, né? Porque também eu não vou ficar aqui só dizendo o que o texto diz, né?
Isso também tem que fazer parte do esforço de vocês. Ora, então ele vai dizer, né? Esses são os 4 remédios, ainda na página 133, esses são os 4 remédios que pressupõem uma vida onde as perturbações estão completamente ausentes, pois garantem a ataraxia, ou seja, essa imperturbabilidade da alma. É como se a alma estivesse completamente desprendida, né, de preocupações, tivesse desprendidas de necessidade. Né? E aí acrescenta-se, né? Ainda na página 133, é exatamente em função deste fim que temos a necessidade do prazer, pois o prazer é o princípio e o fim da vida feliz. Aqui caracteriza-se o que? Exatamente o hedonismo de Epicuro. O prazer é aquilo que proporciona a autossuficiência, que é a característica essencial do sábio. Ora, mas nós podemos perguntar, que tipo de prazer é este? Né? E aí o Epicuro dirá, são os prazeres que nos fazem bem. Né? Ou seja, os prazeres que devem ser buscados porque são os prazeres bons. Não necessariamente os prazeres, digamos, físicos, mas principalmente os prazeres intelectuais. Aliás, Epicuro diz uma coisa, né, e para encerrar essa parte de Epicuro, diz uma coisa muito importante. Né? Nós temos certas necessidades, e necessidades que são nossas. E essas necessidades nós devemos atendê-las. Nós nos desencaminhamos, né, do nosso telos, da imperturbabilidade, né, quando atendemos a desejos e a necessidades que não são nossos, que nos são imputados. Quando nós atendemos os nossos desejos, as nossas necessidades, né, nós nos tornamos autênticos. Quando nós compramos necessidades, quando nós compramos desejos que na verdade não são nossos, nós nos tornamos inautênticos e aí fugimos da nossa finalidade, do nosso telos. Por isso, não significa a ausência de prazer total, né? Mas significa que devemos atender às nossas necessidades naturais e reais. Se nós pensarmos um pouco a questão de Epicuro, né, para o mundo atual, quais são de fato as nossas necessidades, nossas mesmas, os nossos desejos naturais, e quais são as necessidades e os desejos que nós compramos de fora e muitas vezes desesperadamente queremos atender. É isso sobre Epicuro, né? Certamente nós teríamos, né, que aprofundar muitos aspectos de Epicuro, mas isso, de novo, eu deixo a vocês, tá, à vontade, né, e a necessidade e o desejo natural de poderem ler. Né? Indo à frente, então, nós entramos no estoicismo. Aqui no estoicismo, basicamente, né, eu vou apresentar a posição de Zenão. Tá? O estoicismo também está, né, dentro da tradição que busca o ideal de sábio e principalmente o critério de verdade. E eu estou batendo muito nesse critério de verdade porque mais adiante, quando nós formos ver o cético, nós vamos ver que os céticos vão fazer um corte sobre isso. Né? Ora, no que vai se caracterizar, né,
a epistemologia, aliás, vocês vão ver nos slides, né? Eu coloquei assim as três perspectivas, né, do estoicismo. O estoicismo antigo, o estoicismo médio e o estoicismo romano, né? E destaquei ali Zenão de Sítio, Posidônio e Sêneca, né? Sêneca, Cícero, né? E Marco Aurélio vão ter uma boa influência ainda no período medieval, principalmente ali na patrística, né? Ora, a epistemologia básica dos estoicos, né, vai se centrar não necessariamente nos sentidos, nas pré-noções e nos sentimentos, mas o que eles vão chamar de impressões cognitivas. Impressões cognitivas são aquelas que provêm daquilo que é, né, de alguma coisa externa, que aprende essas impressões, que aprende aquilo que é. Ou seja, são expressões recebidas de um objeto exterior, mas que devem ser confirmadas pelo assentimento. Ora, então nós temos aqui dois elementos importantes da epistemologia dos estoicos, né? O primeiro, a recepção, né, daquilo que vem do exterior, ou seja, as impressões recebidas, né, e o assentimento, né, aquilo que vai dar a validade ou não daquela impressão recebida. Cito, né, a página 133, né, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Logo, temos dois momentos no processo. O primeiro diz respeito às impressões recebidas de objeto externo. E em um segundo momento, o assentimento, a esfera cognitiva em que validamos ou não a impressão recebida. É exatamente por esta razão que não poderíamos denominar a impressão somente um critério de verdade sem mais, né? Ou seja, pois ela necessita receber a qualificação cognitiva e essa qualificação é garantida pelo assentimento. Lá no final, né, a impressão, né, ou o conhecimento não poderia ocorrer sem o assentimento, pois é ele o responsável por estabelecer o juízo de valor sobre as impressões recebidas e aprendidas de um modo absolutamente preciso. Eu recebo e, vamos dizer, o meu intelecto assente ou não assente, né, essa impressão. E aí eu tenho o critério de verdade. Ora, depois do conhecimento, nós temos, né, um pensamento de novo, né? E notem, tanto os epicuristas, ou epicureus, né, na figura do Epicuro, quanto os estoicos, eles vão ter uma estrutura de pensamento. Notem bem que eu estou falando de estrutura de pensamento, que não está fragmentada a epistemologia, a física e a ética, né? Há como um encaixe de todas elas, né? Ou seja, na física, os estoicos vão pensar o mundo como um mundo ordenado, coeso, racional, ou seja, mantido por uma racionalidade, e que é constituído por dois princípios, o princípio passivo e o princípio ativo. O princípio passivo é a matéria, é indeterminada, é como uma massa só. E sobre ela, né, vem o princípio ativo, que é a razão universal, aquilo que vai dar a forma, né, a esta matéria e vai nos dar
os objetos externos. Notem aqui que ele está trabalhando ainda com os modelos aristotélicos de matéria e forma, mas ainda com, né, uma diferença, porque ele está chamando esse princípio ativo dessa razão universal que dá a determinação dos objetos. Ora, além disso, ele vai pensar, né, sobre a questão das causas, né, e sobre os corpos e os incorpóreos, né, na sua física. E eu convido vocês a ler, é um pouco extenso para, né, numa videoaula eu ler, o hino a Zeus, aonde de fato ele vai dar toda uma explicação, né, relativamente detalhada sobre esse desenvolvimento dessa sua física. Por fim, passamos então, né, à ética dos estoicos. Na ética estoica, nós temos a noção, né, de uma serenidade da alma, né? Em outras palavras, quase como a imperturbabilidade, né, dos epicuristas, né? Aonde vai dizer que somente o sábio consegue perceber a ordem do universo. Ora, aqui nós temos uma relação extremamente interessante, né? O que o professor José Américo Peçanha, repito, se alguém quiser pesquisar, José Américo Peçanha, ele tem um pequeno vídeo, né, uma videoaula, né, já há muitos anos apresentada, sobre o que ele chama de estética da existência, né? Que ele vai dizer que o pensamento dos gregos, e ele vai trabalhar muito Epicuro, esse eu indicaria para vocês procurarem, olhar, eu até vou pedir para os guris, os tutores, dar uma olhada, né? Que é a ideia de uma adequação, né, do homem à natureza. Em outras palavras, né, eu vejo uma estética na natureza, né, e quero adequar a essa estética o meu comportamento ético. E aí vem a ideia do sábio, né? Aquele que consegue perceber esta ordenação externa do mundo e trazer para dentro de si esta ordenação. E aí agir de uma forma ética e, neste sentido, cumprir a sua finalidade. Notem bem que para os gregos há sempre apontando um sentido, uma finalidade, um telos a ser cumprido pelo homem, né? Isso é uma característica, digamos, do pensamento grego em qualquer um dos seus pensadores. Ora, os estoicos vão trabalhar, né, essa noção dessa adequação com a ideia de uma certa indiferença. Em outras palavras, né, existem coisa boa, a serenidade da alma, né, é adquirida por essa indiferença. Quando eu fico num processo que tanto o bem quanto o mal, eles de fato não me afetam, né? Eu fico como que sereno em relação ao bem que me vem e ao mal que me acontece, tá? Na medida em que eu percebo e trago para dentro de mim essa ordenação, e aí eu tenho uma serenidade da alma. Isso é a noção do sábio. Ora, e como é que o sábio
ascende a isso através das virtudes. Ou seja, as virtudes são um caminho que vão levá-lo à felicidade. Por isso, uma das colocações extremamente importantes dos estoicos, que vai repercutir, por exemplo, na ideia de Cícero, né, que vai também formular isso, e que posteriormente, desde Aristóteles, né, passa pelos estoicos e chega ao período medieval, a discussão que posteriormente vocês vão, né, provavelmente se deparar, da chamada unidade, né, das virtudes. Pela afirmação dos estoicos, né, que remete também, notem bem que eu estou fazendo ligações a Sócrates, quando diz: quando eu possuo uma virtude, das grandes virtudes, eu possuo todas. E quando eu perco uma, eu perco todas. Logo, ou eu tenho todas, ou eu não tenho nenhuma. Tá? Mas os estoicos, olha, eu vou citar aqui na página 144, logo após o segundo parágrafo depois da citação, onde é dito no texto assim: a vida feliz, a vida da virtude, supõe uma tranquilidade da alma, apatheia, pois o sábio tem uma visão de conjunto da verdade, e seu espírito deverá ser semelhante ao que convém a Deus. Deus entendido aqui como aquele, né, cosmos ordenado. O sábio sempre agirá com retitude, já que este sempre viverá em conformidade e harmonia com a natureza. Algo que pertence ao sábio e que está em seu poder. Ele não perde. Nós temos um grande problema colocado para a filosofia pelos estoicos, né? Que é, ali no final, a noção de responsabilidade moral. Ou seja, se eu estou... Notem bem, se eu estou num cosmos ordenado, racional, né, tudo aqui dentro dessa ordenação e dessa racionalidade está determinado. Por isso eles vão falar no destino. Né? Outra noção muito forte dentro de todo o pensamento grego, né? O destino. Ora, se tudo está vinculado ao destino, se tudo já está, de certa maneira, determinado, aonde fica a responsabilidade moral do indivíduo? Eu posso ser culpado, pode ser imputado alguma culpa ou responsabilidade sobre os meus atos, na medida em que já estava dado toda uma situação anterior, atual e futura pelo destino. Este é um dos grandes problemas da filosofia, contemporaneamente discutido, né? Claro que talvez não no viés do destino, mas, por exemplo, com a questão do determinismo, quer o determinismo biológico ou químico-fisiológico, o determinismo psicológico, né? Se todos nesses aspectos nós estamos determinados, como é que fica a nossa livre escolha? E a livre escolha nos leva à responsabilidade, porque sobre aquilo que eu não tenho escolha, parece que eu não posso ser responsabilizado. Então, essa é uma questão que, digamos, permanece a partir da discussão dos estoicos. Notem bem que eu estou procurando pontuar algumas coisas e muito mais, ou também, né, provocá-los, né,
para que possam fazer uma reflexão. Em suma, e vocês vão encontrar nos slides, né, as características principais do epicurismo e do estoicismo. E aqui eu faço uma apresentação que vocês vão ter acesso posteriormente, né? O epicurismo, busca da felicidade relativa, moderação nos prazeres e fuga à dor. Ataraxia ou tranquilidade capaz de evitar a perturbação. Prazer do momento, né? O caminho ou carpe diem, caminho da felicidade alcançado pela indiferença à perturbação. Não cede aos impulsos dos instintos, busca a calma ou pelo menos a sua ilusão e o ideal ético de apatia que permite a ausência da paixão e a liberdade. O estoicismo considera ser possível encontrar a felicidade desde que se viva em conformidade com as leis do destino que regem o mundo, permanecendo indiferente aos males e às paixões. A indiferença. Que são perturbações da razão. Aceitação das leis do destino, né? Indiferença face às paixões e à dor, abdicação de lutar e autodisciplina. Aqui é simplesmente uma síntese, né, que a gente poderia tirar, né, de toda a construção dessas duas perspectivas. Bueno, mas agora nós entramos numa que faz uma certa ruptura, e principalmente uma ruptura epistemológica em relação às outras duas. Que quem são? São os céticos. E é a partir deles, deles que eu vou começar a falar a partir de agora. Vamos dizer que a escola cética, né, e o ceticismo ainda eu costumo dizer, né, dois grandes inimigos da filosofia, né, ou das filosofias fundacionistas, né, quer no âmbito ético, epistemológico, político, são o ceticismo, né, que é vamos dizer assim, uma unha encravada crônica dentro da filosofia, que sempre tem que responder, e o relativismo, né? Esses são os dois grandes inimigos, né, dentro do campo de debates da filosofia. Por quê? E aqui começa a história dos céticos. Em geral, vocês vão encontrar no texto a divisão do ceticismo chamado pirrônico, o da nova academia e o neopirronismo, né? Uma retomada das ideias de Pirro. Ora, basicamente, né, os céticos vão fazer a ruptura que desde lá do Tales se tenta, né, vamos dizer assim, estabelecer, que é um critério de verdade, a busca do conhecimento verdadeiro. E aqui, quando chega nesses caras, o negócio tranca. Por que tranca? Porque eles vão dizer, é impossível, e Pirro é extremamente radical em relação a isso. Vai dizer, ainda na sua linguagem clássica, não é possível ter um critério de verdade absoluto. Isso significa o quê? Não é possível ter um conhecimento absoluto. E aí isso desmancha com toda uma tradição. Ora, qual é a ideia, né, de Pirro? Nós devemos suspender o juízo. O que significa suspender o juízo? Ou a expressão usada, né, a epoché. Né?
Suspender o juízo significa não decidir, né? É uma não decisão. Em outras palavras, sobre o conhecimento eu não posso nem afirmar nem negar. Logo, se eu não posso sobre determinada coisa nem afirmar nem negar, eu simplesmente não decido, eu suspendo o juízo. Em outras palavras, eu tenho boas razões, né, sobre um determinado tópico. Deus, vamos tentar trazer isso para uma discussão. Pegue o tema Deus. Eu estou de frente de bons argumentos que dizem que este ser não existe e bons argumentos que dizem que este ser existe. Eu não estou dizendo qualquer argumento, estou dizendo bons argumentos. Pirro diria o seguinte: bom, eu não decido. Eu suspendo o meu juízo sobre a existência ou não existência desse ser. Porque eu tenho boas razões para crer que ele existe e boas razões para crer que ele não existe. Logo, eu não decido, eu suspendo. Suspender o juízo significa não valorar como verdadeiro ou como falso. O que é diferente, por exemplo, quando vocês forem ler sobre René Descartes ou a dúvida cartesiana, né, que é completamente diferente. É uma dúvida cética, mas é uma dúvida que vai tomar tudo aquilo que me gerar dúvida como falso. Então eu decido. Gerou uma dúvida, tomo como falso. Aqui, nos céticos, não. Eu não decido nada. Eu simplesmente suspendo o meu juízo. Ora, qual é uma das repercussões disso em Pirro? Né? Ao suspender o juízo, eu vou chegar à minha finalidade, que é ao que? A tranquilidade. Né? Ou seja, a não decisão, para vocês, né, pode-se dizer a palavra afasia, vocês vão encontrar no texto, né? Eu não decido e nesse sentido eu chego à ataraxia, né? Que é esta tranquilidade, essa serenidade. Por quê? Porque eu não me preocupo. No último parágrafo, aliás, depois da segunda citação, né, na página 148, o texto diz o seguinte: com a suspensão do juízo, ciente de que não há nada a afirmar ou a negar, diante das coisas, diante do mundo, o cético atinge a imperturbabilidade ou tranquilidade, que é algo idêntico à felicidade. Notem bem, o sábio é aquele que não decide, suspende, né? Tem uma posição de não decisão e com isso ele fica imperturbável. E aí alcança a felicidade. Ora, mas nós temos ainda dois autores da chamada Nova Academia de Platão, né? Academia de Platão, depois da sua morte, enfim, dá seguimento e, num determinado período, ela é assumida pelos céticos, né? E dois deles, né, vão se destacar: Arcicelau, né, e Carnéades, entre outros, mas eu estou... Né? Ora, qual a diferença desses dois em relação a Pirro? Basicamente é a ideia de que eles vão assumir um ceticismo, como Pirro, mas simplesmente eles vão buscar, notem bem, um critério de verdade.
Pirro diz o seguinte, Pirro é radical, tá? Porque ele vai dizer, não tem critério de verdade, nós não chegamos à verdade e deu pra bola. No fundo é isso. É isso aí, vocês vão ter... Nós vamos ter sempre as aparências. Nós vamos conhecer só as aparências das coisas, porque nós nunca vamos ter acesso ao conhecimento verdadeiro. Porque é com isso que a gente tem que lidar, né, e ficar tranquilo. Ora, esses dois vão tentar, né, pelo menos na ação, né, trazer uma certa regra, né, um certo princípio de verdade. Talvez não do ponto de vista epistêmico, mas certamente para, né, a ação. Porque também se eu não conheço, como é que eu vou agir? Lembrem-se, onde é que está a coisa? Se eu não sei o que é certo ou errado, como é que eu vou agir? Ah? Então, eu também tenho que ter um critério de verdade para a minha ação. O nosso amigo Arcicelau vai propor, né, o razoável, né? Ou seja, como uma regra de ação. Tá? Na página 149, tá, eu vou citar, né, ali um parágrafo acima, né, da citação, é dito assim, Arcileal adiciona algo ausente no pensamento de Pirro, um certo critério para a ação e para a escolha, o razoável, que segundo o sexto empírico, que é um outro cético, né, permitirá regrar o que deverá ser escolhido e evitado, bem como assegurará a ação reta. Tá? Ou seja, eu tenho este critério. O Carnédias, e aí indo, né, um pouco, e aqui eu só estou dando o sumo do sumo, o Carnédias vai também, né, buscar um critério. O critério que ele vai chamar vai ser impressão convincente. Significa algo que é provável ou persuasivo. Uma impressão provável ou persuasiva. E aí vocês vão encontrar, né, uma pergunta extremamente capciosa minha. Seria isso uma crença? Seria isto aquilo para quem estava, né, e aqui eu vou ter que direcionar, né, a minha questão, para quem estava na semana acadêmica, o que o professor Alexandre falou, né, um tipo de crença irracional que seja justificável, ou seja, eu simplesmente creio, né? Eu não preciso, né, ter um critério de verdade, simplesmente creio. Tá? Ora, Carnédias vai dizer, né, buscando esse critério de verdade, né, eu não sei se ele é factível. Logo, né, Arcilau e Carnédias oferecem uma visão distinta ou menos radical do ceticismo pirrônico, apelando para critérios tais como o razoável, no caso de um, e o convincente em relação ao outro. Vai ficar para vocês darem uma lida, né, no neopirronismo, os tropos de Agripa e Enicedemo, para vocês terem um pouquinho também de trabalho, né? Porque eu gosto de dividir as atividades, não ficar só eu fazendo a atividade. Né? Então fica para vocês darem uma lida, sublinharem e pensarem. No último slide, né, que vocês terão acesso, nós temos aqui um certo quadro da filosofia helenística, né? Que a gente pode dizer assim, né?
A crise, como é que entra, né, esse novo pensamento helenista, essa nova fase? Né? Através da crise de um modelo social, que advém do quê? Da expansão cultural, integração da cultura oriental, né? Que é desencadeada. E a crise da polis. Lembrem que aqui nós estamos com a morte de Alexandre. Morre o Alexandre. Lembrem que o Aristóteles teve que, né, pegar o ônibus e se mandar, porque senão perigava morrer, né? O Império de Alexandre está vindo abaixo, né, do ponto de vista político-administrativo, né? Isso vai motivar, ou seja, as escolas, elas se retraem mais, vamos dizer assim, elas ficam mais retraídas, tá? E a investigação vai girar em torno, né, pela própria situação social, política, né, vai entrar em pauta a busca da felicidade dos indivíduos. Notem bem, né, significa, em tempos de crise, né, e nós podemos pensar muitas vezes a nossa questão, ou a questão histórica, né? Em tempos de crise, há um certo recolhimento, né? Há uma volta à interioridade, né? E passa-se a buscar, né, o sentido, a finalidade, um certo telos, que no caso é a felicidade para os gregos, né? Ora, nessas três escolas, enquanto o epicurismo busca no conhecimento, e o estoicismo também, o ceticismo vai rechaçar ou vai rejeitar essa possibilidade do conhecimento, né? Vai buscar tanto o epicurismo, né, quanto o estoicismo vão buscar este critério, né, de verdade, tá, para orientar o conhecimento. Vamos dizer, a ideia geral da finalidade, né, ou seja, do telos, no epicurismo, evitar a dor, e se vocês quiserem eu acrescentaria buscar o prazer, né? No estoicismo é aceitar o destino, né? E no ceticismo é a suspensão do juízo, ou seja, a epoqué, que é a tranquilidade. Espero que este último encontro, essa última videoaula, né, venha complementar os estudos de vocês. E gostaria, já que nós estamos encerrando, dizer uma coisa muito séria para vocês. Acho que ainda tem uns 3 ou 4 minutos. As videoaulas, se nós pegarmos em termos percentuais, as videoaulas correspondem a 20% do estudo de vocês. Notem bem que vocês têm entre 50 e 60 minutos cada videoaula, né, onde o professor, né, procura salientar os aspectos, né, principais daquilo que ele está apresentando, né? Dificilmente nós conseguimos dar um aprofundamento aos conteúdos que estamos apresentando. Procuramos, né, fazer uma certa apresentação geral de pontos que consideramos importantes, mas também sem aprofundar. Ora, há uma complementação dos outros 70%, nós podemos dizer. 50% disso é o esforço de vocês, é o estudo,
É baixar a cabeça, é ler, é riscar o texto, é anotar, é pensar sobre. Com o aporte das videoaulas. E 30%, né, se compõem das webconferências, que são ao vivo, e com os encontros dos professores do polo. Que aí é o momento, né, depois de assistir a aula, ou antes de ler, assistir a aula, ter esse contato de tirar as dúvidas, né, são esses 30%. Além disso, uma coisa que eu tenho sugerido em todos os polos que eu tenho ido, enfim, que tenho podido me manifestar, é que vocês façam, né, grupos para estudar o conteúdo. E tenho sugerido, eu sei que em alguns polos é muito difícil, eu tô vinculado ao polo, mas moro na outra cidade e tal e tal. Mas então, o que eu tenho dito, aqueles que podem, que cheguem 60 minutos, se as videoaulas são às 19 horas, que possam chegar às 18 horas e, num pequeno grupo, discutir aquilo, os conteúdos que foram trabalhados, tirar as suas dúvidas, né? Inclusive listarem determinadas perguntas para os professores. Vocês não podem ter o que foi falado aqui, um princípio passivo. Vocês têm que ser o princípio ativo, porque é a formação de vocês. Quem faz a formação de vocês são cada um de vocês. Há toda uma estrutura subsidiando, contribuindo, mas 50%, né, é o esforço individual. É a construção de cada um. Nessa última videoaula, eu gostaria de deixar isso. Enfim, assim como a gente começou junto, estamos terminando, né, junto, então eu acho importante dizer isso, porque este foi o primeiro semestre, outros semestres virão, quer comigo, quer com outros professores, e que se enxugasse tudo, fora o conteúdo, vamos dizer assim, né, que vocês têm que saber, mas em termos de estrutura formal de estudo, de formação, eu diria isso. 50% a responsabilidade de vocês, né, e vocês têm que assumir isso. Os outros 50%, né, é a instituição que dá o subsídio, quer através de 20% das videoaulas, quer 30% da webconferência e daí dos polos. Espero, né, que vocês possam seguir no curso, espero que vocês possam fazer uma boa avaliação. Estamos aqui sempre dispostos e disponíveis a ajudá-los. Certo, gente? É isso aí. E até a próxima.